Tivemos mais uma vítima do uso e das consequências de uso do PMMA. E isso a gente sabe que não é um evento isolado, não é uma coisa do acaso, é algo que acontece com mais frequência do que a gente gostaria. Por isso, eu decidi antecipar esse conteúdo aqui, porque ele já estava na minha programação para ser gravado, só que aí eu disse não. Vamos ter que colocar ele em pauta para agora, porque eu preciso alertar e conscientizar o máximo de pessoas que eu puder. Então, esse vídeo ele não é um ataque, não é realmente para atacar ninguém, né? Mas sim para a gente alertar e conscientizar o máximo de pessoas possíveis sobre o uso desse produto, que ele acaba sendo vendido por aí, tem muita gente sendo convencida de que ele é seguro, mas ele não é seguro. Ele tem riscos e tem riscos grandes. Então, é importante da gente conversar sobre isso, tá? Eu vou trazer primeiro, então, o que é o PMMA, né? O PMMA, ele é um polímero, ou seja, ele é um plástico sintético, para começo de conversa. Ele é um preenchedor permanente, ou seja, ele não é para ser removido, ele é permanente, para a gente colocar ali e não tirar, né? É para ele ficar daquele jeito que é colocado ali. Então, o corpo, ele não absorve esse produto justamente por ser permanente, né? Ele acaba não sendo absorvido. Ele é feito para ficar ali de forma permanente, tá? E existem complicações que podem surgir anos depois de ser colocado. Não necessariamente a pessoa coloca e ela começa a sentir sintomas, ela começa a sentir mal-estar, começa a sentir alguma coisa. Às vezes é só depois de anos que ela vai perceber que tem alguma coisa errada e que ela tá tendo alguma complicação. Então, a gente entende que existem pessoas que nem sabem que colocaram aquilo. Só para vocês terem uma ideia, existem casos onde a pessoa foi, submeteu ao procedimento e não sabe nem que foi colocado PMMA. Então, a gente precisa trazer esse alerta justamente por isso, você entende? Porque isso não é uma coisa simples, tá? A gente, depois de colocado, esse tipo de produto não tem como tirar ele 100% do nosso corpo. É arriscado, ele adere ao nosso tecido, né? Ao nosso corpo. Então, não se remove 100%. Quando muito ali em cirurgia se tira 80, 90%. Mas a pessoa vai conviver com sequelas, com consequências de qualquer forma, porque aquilo ali não vai ser removido por completo, tá? Então, isso é bem importante de entender. E como problema, né? Ela pode ter risco de rejeição, por óbvio, a gente pode ter risco de rejeição. A gente está falando de um plástico que está sendo colocado no nosso corpo. Ele pode ser usado tanto corpo quanto face, né? Não cheguei a comentar sobre isso. E, pode acontecer, é comum, inflamação, pode acontecer infecção na região, pode acontecer necrose, que é a morte do tecido, né, na região que foi colocado ali. Deformidades, né? Porque às vezes ficou ali, colocou o produto, mas ele não ficou bem feito ali, fica com deformidades na região. O produto pode sair do local que foi aplicado, por isso gerar deformidades também. A pessoa, ela pode conviver com dores crônicas, então dor na região, acabar ficando, imagina conviver com dor. Embolia pode acontecer e a fatalidade pode ser um caso, né? Já sabendo de tudo isso que eu falei antes ali, a fatalidade não, é uma coisa bem. Imagina, você tem embolia, necrose. A gente tem sim um risco de fatalidade grande, né? Então, é preciso entender que esse tipo de situação, esse tipo de complicação que pode acontecer, não é dependente de dose, tá? Então, não é a quantidade que foi aplicada que vai fazer com que a gente tenha
essa complicação. E, como eu disse antes, o nosso corpo ele pode não reagir exatamente no momento da aplicação. Ele pode reagir anos depois. Anos depois você pode perceber que aconteceu alguma coisa ali de complicação ou sequela, né, do uso desse tipo de produto. Então, isso é algo que nem sempre é alertado, né? Por isso, tô aqui. Meu papel é trazer esse tipo de alerta para você, para que você não caia nessa cilada, não caia nesse conto da carochinha de que é seguro, pode colocar, é um produto permanente, vai valer super a pena. Não, não é bem assim que funciona. E eu acho muito complicado de ver os profissionais que acabam que defendem o uso desse produto com argumentos como: ah, eu já usei, eu uso, eu tenho aplicado em mim, ou minha mulher usa, ou alguém conhecido usa, eu já trabalho com isso há anos, nunca aconteceu nada. Outros argumentos: se for bem aplicado, não vai acontecer nada. Ou, né, aquela coisa: não, aqui na minha mão tem que estar na mão boa, daí vai resolver, ficar tudo bem. Não, não é bem assim que funciona, porque existem complicações graves, como eu falei ali, e só isso já deveria ser um alerta, né, para não querer fazer, dar alerta suficiente. E a gente precisa entender isso, porque não importa, como eu disse, quantidade, não importa o profissional, não importa o local de aplicação, é um produto que a gente sabe que tem complicações graves que podem acontecer e que por isso a gente já deveria ter um alerta. Mas ainda tem profissionais vendendo como se fosse seguro e que tá tudo bem você aplicar. E é importante de se dar conta de que a pessoa que foi lá aplicar, ela também achou que não ia dar nada e aí ela de repente se torna uma vítima. É um assunto sério e que a gente precisa realmente trazer, porque não tem como ficar de venda, né? Ficar de olhos vendados sem, não, tá tudo bem, tudo sob controle. Então, isso é importante de entender. Existem produtos, se a gente parar para perceber, né? Existem produtos por aí que são retirados de mercado por menos, por besteira. E aí, um produto que tem complicações gravíssimas, que tem fatalidades. Tem a fatalidade, você vê acontecer alguma coisa. Há anos isso acontece. Por que que até hoje ele está sendo comercializado? Por que que até hoje eles aceitam que seja aplicado em pessoas? Só isso deveria ser alerta. Retire do mercado. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Então, quando existe risco de sequelas irreversíveis e morte, a gente tem que lembrar que deixa de ser algo estético. É um negócio que deixa de ser estético, ele traz um risco muito grande para a saúde. Tendo todos. É uma questão assim, ó. Se você pesquisar, coloca no Google que você vai ver que existem fatalidades suficientes para você entender que aquilo ali não deveria estar rolando, não deveria ter profissional defendendo esse tipo de produto, esse tipo de procedimento. Quando estava para gravar esse vídeo, eu até abri um estudo aqui. Eles colocam aqui, ó, pesquisa revela que 17 mil pessoas tiveram sequelas após o uso do Metacril. Aí, logo abaixo, ó, essa é a estimativa do número de pacientes que precisaram recorrer a cirurgiões plásticos a fim de corrigir sequelas deixadas pelo produto no período de um ano, entre maio de 2015 e de 2016. Em um ano, 17 mil pessoas com complicações que tiveram que ir atrás de cirurgião para resolver alguma coisa. Você entende o grau, o nível desse negócio? Não é uma coisa simples, não é uma coisa tranquila e não dá para passar pano. Por isso eu tive que trazer esse tema aqui, porque não é um tema que é deixado para lá, né? É uma coisa que as pessoas precisam. Eu, no meu papel de
profissional que está atuando na área, não tem como deixar. Como é que eu ia deixar um assunto desse? Eu preciso que você entenda isso, que você ouça e que você consiga analisar os riscos de um negócio desse. A gente tem uma pressão estética hoje que às vezes acha, não, vou usar, não tem nada demais. Todo mundo usa. Só que esse tipo de produto, tá aí o estudo. É só dar um Google, como eu disse. Pesquisa um pouquinho sobre sequelas do PMMA, sobre fatalidades do PMMA. Você vai encontrar com facilidade. Infelizmente. Isso é muito triste, cara. Sério, eu fico muito chateada porque é em pleno 2026 esse tipo de coisa, sabe? Eu lembro uma história que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei na área da estética, eu lembro até hoje, e eu nunca vou esquecer. Foi um caso de uma moça que veio pra gente, eu tava atuando especificamente e apenas na tricologia naquela época, e ela veio pra gente ver a questão capilar dela. Ela veio acompanhada, tá, tudo bem. Depois eu faço um acompanhamento, chamava, né, pra saber como é que tava. Ela veio me perguntar se eu conhecia alguém que fizesse remoção do PMMA, porque ela tinha feito a aplicação e ela não comentou no dia porque ela não estava sozinha, né? Ela queria falar em particular. E aí ela queria remover porque ela estava muito arrependida. Ela não chegou a comentar sobre dores, mas ela estava bem arrependida. E aquilo me preocupou quando eu descobri o que era o PMMA. E isso já faz alguns anos. Porque, como eu só atuava na parte de tricologia, eu não tinha nem ideia do que era. Quando eu pesquisei e descobri o que era, eu fiquei muito preocupada. Fiquei triste por ela, né? E existem sim cirurgiões que fazem a remoção, mas é aquilo que eu disse. A gente não tira 100% do produto e as sequelas vão ficar ali, né? De alguma forma a gente vai manter esse plástico ali no lugar onde ele foi colocado, pelo menos um pedaço dele. Então, a gente tem que se dar conta que pra gente ficar linda, né? A gente nunca tá esperando passar por uma situação dessa, né? A pessoa que procura fazer um tratamento desse tá procurando autoestima, ela não tá esperando que ela vá sofrer alguma consequência. Por isso que a gente tem que ter muita consciência, a gente trabalhando nessa área da estética, a pessoa que nos busca, ela quer beleza, mas ela não quer beleza a qualquer custo. Ela quer se sentir linda, ela quer autoestima, ela quer se sentir bem, ela não quer que a saúde dela seja jogada, né? Seja colocada em risco. E existem alternativas mais seguras, existem produtos biocompatíveis e absorvíveis, como o ácido hialurônico. Então, a gente tem que se dar conta que a segurança ela tem que vir antes desse resultado. A gente tem que ter segurança para que esse paciente ele saia e fique bem. Não pode ser uma coisa que ela vai fazer e aí ela daqui a pouco pode vir aqui com uma complicação. Para mim não faz sentido, não tem cabimento. Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo entender, primeiro, o profissional que defende aquilo como seguro sabendo. Não tem, hoje em dia a gente tem internet. É simplesmente você pesquisar, você entender um pouquinho, você saber ler. E nem precisa saber ler hoje em dia, porque é só colocar para rodar ali para alguém falar para você que você sabe que aquilo ali é inseguro. Como que tem gente que ainda defende como seguro e aplica, podendo ter consequência para os pacientes? E o segundo eu já até esqueci que eu fiquei irritada já. Aí, olha, eu vou lembrar. Mas vamos lá. A segurança ela tem que vir antes disso tudo, tá? Antes de tudo, porque a gente tem que colocar essa questão da saúde, da segurança. O outro ponto era o da Anvisa ali, da vigilância. Por que que sabendo que a gente tem todos esses dados, eu falei de um estudo, não peguei um monte de estudos, eu peguei um estudo de um ano. 17 mil pessoas.
Como que não foi retirado de mercado um negócio desse? Tem explicação? Tem cabimento uma coisa dessa. Não tem. Às vezes eles querem tirar palitinho de sorvete, porque tá fora do padrão. Tô dando um exemplo idiota. Esses dias teve o da IP, não, é IP? Detergente, é. O negócio tem fatalidade. Olha, eu sinceramente é uma coisa que eu não consigo entender. Não consigo. Não dá pra mim, não dá. E então é importante você pesquisar sobre o que você vai colocar, entender o que está sendo colocado, o que você vai estar fazendo de procedimento ali e escolher um profissional responsável. Porque a gente tem, como eu disse, a gente tem produtos que são biocompatíveis e que são absorvíveis, são produtos que são seguros para a gente usar. A gente pode aplicar que ele vai durar um período, geralmente o período que ele dura é muito grande. E quando você precisa fazer uma reaplicação para manter aquele bumbum no lugar, que é o nosso tema aqui principal, né? A gente não coloca o mesmo volume do início. A gente geralmente só faz um retoque. Então não é uma coisa, é permanente. Menina, nem sempre a gente quer ficar com aquilo que a gente colocou ali para sempre. E com consequência ainda. Tendo produtos que são biocompatíveis. Biocompatíveis, eles são compatíveis com a nossa vida, com o nosso, sabe? E absorvíveis no sentido de ele vai poder ser removido ali, vamos dizer, desse lugar, ele vai poder ser absorvido e a gente pode mudar daqui a pouco. E a gente tem como mudar antes até de ser absorvido, se a pessoa não gostou, né? Não quer mais daquele jeito, enfim. O que vale aqui é que o resultado bonito, ele não vale colocar a saúde em risco. Isso é a coisa principal que você tem que sair daqui ligada no negócio. Então, eu fiz esse vídeo aqui justamente porque a informação ela protege pessoas. E eu quis trazer o máximo de informação possível para que você tivesse esse conhecimento e caso você estivesse pensando em se submeter a esse tipo de uso desse produto, você tenha consciência antes de fazer o uso. E quem nunca tinha ouvido falar, você já tem consciência agora para alertar uma outra pessoa, ou então até mesmo você pensa, não, eu nunca vou escolher esse daí porque agora eu já sei. A gente tem produtos seguros e quanto mais informação você tiver, melhor, porque assim você evita de passar por uma complicação dessa. Eu nunca ia colocar a minha saúde em risco, eu nunca ia querer ficar sendo uma pessoa que vai ficar com dores crônicas para a vida inteira, que tem risco de necrose, tem risco de, sabe? Não. Então, eu precisava trazer essa informação, porque, como eu disse, a informação, ela protege pessoas. Então, pesquise, tá? Antes de qualquer procedimento. A estética, ela não deve custar a nossa saúde, nem a nossa vida. Isso é uma coisa que é muito importante. Eu quero que, se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber mais alguma coisa, comenta aqui embaixo, tá? Se você quer ficar por dentro de tudo isso, não só sobre isso, mas sobre beleza, sobre autoestima, sobre glúteos, sobre bumbum, né? Sobre pernas, enfim, sobre esses temas de estética, se considere se inscrever aqui também. E se esse vídeo fizer uma pessoa repensar em colocar o PMMA, ele já valeu a pena. Vocês não vão cair na cilada depois de tudo isso. Até o próximo vídeo.